Muito bom dia, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Estamos aqui na nossa segunda semana de leituras e reflexões no livro de Juízes. E eu quero desafiar você mais uma vez nesta semana, começando hoje, neste domingo, a nos acompanhar nas leituras e nas reflexões baseadas em parte dos versículos lidos. Então, hoje quero ler Juízes, capítulo de número 4. Eu vou ler a partir do versículo de número 17 e conto com a sua paciência até o capítulo 5, versículo de número 11. Diz assim, Juízes, capítulo 4, versículo de número 17 até o capítulo 5, versículo 11. Porém, Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Heber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Heber, o queneu. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe: Entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: Dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse mais: Ponte à porta da tenda, e há de ser que, se vier alguém e te perguntar: que alguém? Responde: Não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: Vem e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Sísera jazia morto e a estaca na fonte. Assim, Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Agora, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. Naquele dia cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo: Desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes. Eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu. Os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas. Os montes vacilaram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança entre 40.000 em Israel. Meu coração se inclina para os comandantes de Israel que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor. Vós, os que cavalgais jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho, falai disto. Versículo 11. A música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos, falai dos atos de justiça do Senhor, das justiças a prol de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer ao seu lar. Sísera fugiu a pé. Os seus 600 carros de ferro não foram suficientes, não serviram de nenhuma ajuda nesse momento específico. Ele então pensou que ele poderia achar refúgio na tenda de Heber, que era um queneu, mas ao invés disso, ele encontrou a morte nas mãos de Jael, que era mulher de Heber. Essa era uma mulher de fé, que estava do lado do povo de Israel. E a história da família de Heber é interessante. Robabe, que é um dos seus ancestrais, recusou no momento lá em Números a seguir o povo de Israel. Moisés solicitou que ele seguisse, mas Robabe não. Porém, agora nós encontramos descendentes deste Robabe
que é Eber e Jael, sua esposa, seguindo o povo de Deus, seguindo o povo de Judá. E o que aconteceu? Eles tomaram parte nas batalhas e vitórias da nação de Israel. E aqui, após a morte de Sísera por Jael, Baraque surge como que inesperadamente encontra o seu inimigo morto por uma mulher de fé. Então, podemos afirmar que Baraque perdeu a sua parte na honra desta vitória, como a própria Débora, profetisa, havia dito para ele. Você deve se recordar que nós já falamos aqui que Débora iria para que a honra não fosse apenas e somente dele, porque Baraque tinha suas limitações na fé. Porém, Deus discerne fé, irmãos, onde nós não podemos perceber o menor sinalzinho dela. O nome de Baraque prefigura no livro de Hebreus, capítulo de número 11, que é aquele capítulo dos heróis da fé. O nome de Baraque aparece lá. E podemos ver aqui graça que foi demonstrada na vida deste homem, a graça porque Deus reconheceu fé na vida de Baraque. O pouco, queridos, o pouco que o Senhor nos permite fazer para Ele, frequentemente podemos dizer que está misturado com a confiança que temos no ser humano. Porém, entretanto, todavia, mas esse pouco é de grande valor para Deus. E esse valor Deus vai fazer com que seja lembrado. Hebreus capítulo 11, versículo de número 32. Aqui nós vemos Débora cantando. Na antiguidade, o povo de Israel, todo o povo cantou às margens do Mar Vermelho na saída do Egito. Nessa época, muitos anos depois, nessa época de fraqueza, nessa época aqui de declínio, nós ouvimos apenas duas vozes, Débora e Baraque. Um homem e uma mulher de fé. Mas a canção deles, mesmo sendo dois, não é menos triunfante. A Débora começa aqui exaltando ao Senhor, a quem ela reconhece, Baraque também reconhece que pertence toda a glória, toda a honra e todo o louvor por causa desta vitória e de qualquer vitória. Senhor, muito obrigado por começarmos mais uma semana logo pela manhã, lendo a Tua Palavra e podendo refletir nela. Obrigado, Deus, por esta história, por esse cântico de Débora. Louvado seja o Senhor por mostrar a Tua graça aqui, mostrar a Tua grandeza e mesmo, ó Deus, para aqueles a quem olhamos que parece que lhes falta fé, o Senhor graciosamente vê a fé onde nós não vemos. Sejamos nesta manhã, sejamos a partir deste domingo, deste dia de hoje, encontrados diante de Ti como homens e mulheres de fé. Como Débora, como Baraque, Senhor, como Jael, em nome do Senhor Jesus. Abençoa-nos para que sejamos gente de fé, para que sejamos gente que crê, gente que confia, que depende no Senhor. E as vitórias que tivermos neste dia e durante toda esta semana, possamos sim oferecê-las ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, querido. Deus te abençoe por mais este dia em nome de Jesus.